Pois é, meu amigo Vegeta, que prazer estar aqui com você nessa noite, né, de quinta-feira na Twitch, muito legal, na companhia do Robson aí e da Ih, já Latino pingaram uma Pirro. grana já, ó. Temos aí dinheiro caindo. Opa! Olha só, Ó, vamos lá, vai. é, eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu queria ter um sobrenome igual ao da Tatiane, assim, né, a Tayane. Dataiana aí. Perrou, né, cara? Putz, eu não tive a sorte de ter um sobrenome gringo, assim, porque eu acho que cairia melhor para mim, assim, né? Eu sou Gonçalves Batista, então eu uso o Batista aí. É, E sobre o casamento, amigo, você falou bem, definiu bem como uma das maiores instituições, tal, que a mais respeitada e respeitável, né, que nós temos. É uma instituição milenar aí, ela encontra raízes aí profundas, né, no desenvolvimento da humanidade. E, cara, eu acho que é um momento legal para falar de casamento, porque essa semana eu completei 16 anos de casado, né? É... Que legal, parabéns. Parabéns! Ô Guilherme, tá uma Parabéns, bosta esse som parabéns. aqui da galera seguindo, tá interrompendo ele toda hora. Não deu certo. Tentamos, não deu certo. Você vira e sub, É, que vai aparecer uma imagem muito maneira aqui. Você vai poder ganhar uma camisa de basquete, que a gente vai transmitir a NBA depois. Você vai poder ganhar uma camisa do Boa Vista, você vai poder ganhar uma camisa do Zico, da loja do Zico. Você vai ganhar tatuagem, você vai ganhar. Vira sub, que alguma dessas coisas você vai ganhar. Siga, Carter, desculpa. tudo bem. E 16 anos, né, que a gente está casado. E, cara, esse é um momento especial, não sei se vocês têm acompanhado, assim, vocês são novos aqui, estou falando principalmente para aqui para o Robson, para a Tayane, até para você mesmo, né, Vegeta? É, mas, cara, a pandemia, ela foi um divisor de águas para os casais. Você sabe que houve muitas separações em razão da pandemia, né? Porque mexeu com a estrutura, né, da vida do casal, né, cara? Porque, assim, existe uma coisa nas relações humanas que a gente, às vezes, não dá valor, que é, que é a individualidade, que é o espaço que cada um ali está circunscrito. E na pandemia isso tudo foi virado de repente de cabeça para baixo, né? Então, cara, não poucos casais acabaram se separando nesse período aí, porque assim as explicações são as mais variadas, né? Você tem muito mais tempo de contato, muito mais tempo de convívio entre as pessoas, isso acaba gerando conflitos, acaba expondo, né, situações que levam o choque ali das personalidades, porque eu vou te falar para vocês, não é fácil, né? Assim, você está casado há tanto tempo, você conviver com uma pessoa, você tem que primeiro gostar muito da pessoa, tem que amar de verdade, e você tem que continuar buscando, né, ideais comuns, né? E isso é uma coisa que eu acho que serve para qualquer casal. E nesse momento aí da pandemia que eu estava me referindo, essas coisas acabaram ficando em segundo plano e muitos casais, eu tenho casais de amigos assim, que se separaram nesse período, mas comigo e com o André aconteceu diferente, assim, a gente acabou se entendendo mais, né? A gente passou a trabalhar no mesmo ambiente, a gente nunca trabalhou no mesmo ambiente, mas ela de home office, né? E eu também trabalhando em casa, a gente acabou tendo que dividir o espaço de trabalho, o espaço de cuidar das crianças, e isso, né, é, fez a nossa relação mais forte nesse ano aí de 2020, né, esse ano maluco que a gente atravessou. Beleza, antes de abrir pro Robson e pra Tayane, o Igor Underline Trader perguntou: Boa noite. Carter, por que você odeia o São Paulo? Ô, Igor, boa noite para você, valeu pela pergunta. Não, não, assim, é tão cíclico essa pergunta, né? Há 3 anos atrás, o pessoal perguntava por que você odeia o Cruzeiro, né? Hoje em dia, eu faço alguns posts carinhosos, né, para relembrar o torcedor do Cruzeiro, a glória que é o Cruzeiro. Mas não, assim, eu acho que o São Paulo, ano passado, ele se destacou muito, assim, cara, brigou pelos títulos principais, né? Teve aquele confronto com o Flamengo que ficou marcado ali, ganhando os 4 jogos. Isso fez com que as piadas se acentuassem no São Paulo, mas não existe nenhum ódio. Ok, vou tentar acreditar. Aliás, uma das primeiras memórias que eu tenho de futebol, e o Carter sabe do que eu estou falando, é a derrota de um dos times mais subestimados, dos melhores times da história do Flamengo, que é o time de 93, com Marcelinho, Djalminha, Renato Gaúcho. Acho que o Júnior ainda estava em parte, depois virou técnico. Que era um timaço. O Júnior jogou. O Júnior É, jogou Libertadores. Você eles. está falando da Tô falando da Libertadores, né? eliminação da Flamengo foi, Libertadores.
Foi eliminado. O Júnior joga, assim, é a última competição que ele joga no Flamengo, né? O grande maestro Júnior. Um beijo pro maestro que deve estar assistindo aí essa live. Grande ídolo de Carter Batista, e figura que o Robson tem muito ódio por conta de 92. Tem ódio no coração do Júnior. Eu chamo Júnior, o maestro Levejudo, de Razão, enquanto ele fala Razão, porque eu sou o Flamengo por conta dele. Tinha que escolher entre Botafogo e Flamengo, meu pai é Botafogo, minha mãe é Flamengo, e em 92 ele fez esse favor. Fala, Tayane, tô vendo que você tá doida pra falar. Não, é que pra quem não é flamenguista é complicado gostar dele, né? Aliás, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A Júnior é muito bem casado. Fale você sobre o tema o tema de abertura do nosso podcast. Não ao podcast moderno, que é o nome que aqui não tem essa parada de ficar tudo igual. Os temas você vê o Carter falando em todo lugar, aquele negócio. São sempre dois, um magro, um gordo e outra pessoa falando a mesma coisa que você sempre escuta. Não tem pauta, é sempre a mesma coisa. Ninguém aguenta mais. Então é outra coisa aqui. Fala, Thay. Bom, sobre casamento, né? Ele falou uma coisa muito legal que foi, assim, né? Sobre como a pandemia afetou os relacionamentos em geral. E muita gente acabou terminando nesse tempo porque não conseguiu chegar ali numa compatibilidade, né? Convivendo tanto. Mas, em contrapartida, também tiveram muitos casais casando nesse tempo, né? Verdade. Muita gente juntando, ou seja lá o que for. Porque naquele tempo de tem que estar todo mundo em casa, vamos ficar em casa junto, né? Então, acabou que muita gente juntou também. Então, eu acho que foi um divisor de águas, sim, muito mais em vários aspectos. E teve muita gente que juntou e disjuntou também, né? Teve isso também, que tá durando muito isso, e as decisões foram tomadas ali no calor da carência, do momento, e as coisas nem sempre acontecem. É difícil você encontrar um par ideal, né? Assim, deve ser fácil para alguém vai de primeira e fica para sempre, mas em geral, na regra geral, não é tão fácil. Aquele 1% que dá certo. Que completa. É bem difícil. Fala, Robson Ramos, homem casado. É homem casado. Para mim foi diferente, assim, acho que como Carter, no meu, a gente ficou mais junto, assim, eu e minha esposa. A gente ficou bem unido mesmo nessa pandemia, não teve esse choque que muitos casais relataram. A gente foi bem. O mais complicado para mim nessa pandemia em relação ao casamento, não acho que nem o casamento, foi mais ficar com as crianças, assim, com a criança no caso, só tem um. Mas foi bem, para mim, bem mais punk mesmo é a criança, que não para. Pelo menos o meu é um só, mas que parece ser 5. A casa aqui não fica em pé nem a pau. Mas, em relação ao casamento, para mim foi tranquilo na pandemia. Assim, a gente ficou bem mais unido, bem juntinho mesmo. Assim. Próximo tema, pessoas de baixa estatura que são superestimadas. Seja crianças ou Messi. Vamos falar sobre isso. A superestima na sociedade. Nunca superestima a criança, cara. O Y Lopes 10, olha o Cartinha, rapaz. O cara mais clubista do Brasil. Eu quero só... Antes de entrar nesse tema, e é verdade, o Carter, ele é muito clubista, porém, ele sabe entender o clubismo alheio também, entendeu? Até na hora de fazer as críticas, ele pega ali certinho, onde o clubismo... Ó, aqui na costela, sabe quando pega aqui, ó? Ele pega certo. Mas, Carter, o que pra você é mais superestimado hoje, além do Messi? O que você vê como uma coisa que tá demais aqui na nossa sociedade, na nossa vivência? Cara, se a gente for falar de futebol, né, assim, eu diria que assim que o futebol europeu ele acabou ocupando um espaço de superestima, porque hoje em dia só se considera, né, um jogador bom o jogador que está jogando na Europa, né? Eu até escrevi sobre isso essa semana, por coincidência, até a coluna lá no OneFootball, né? A coluna chama Clubismo OF, né? E o pessoal fala OF de off, não, OF de OneFootball, mas eu falei sobre isso. Eu falei, será que o jogador bom só é o jogador que está na Europa? Porque eu cresci num tempo em que os principais craques brasileiros, né, eles jogavam muito mais tempo aqui nos times aqui, né? O próprio Arthur Antunes Coimbra, o Rei Zico, ele vai sair para jogar na Itália com mais de 30, né, cara? Assim, então, eu me acostumei a ver os caras jogando aqui. Então, eu tenho
dificuldade assim, em centralizar as minhas expectativas no futebol europeu. E eu acho que esse é um tema que é de certa forma, supervalorizado, né? Mas tem outra coisa na sociedade que talvez a gente possa encaixar nesse tema, da supervalorização, no conceito de informação, né? Que tem prejudicado muito a sociedade, sabe? Eu sou do tempo, né? O velho gosta de contar história. Eu sou do tempo que você tinha que fazer o trabalho da escola na cartolina, assim, você comprava a cartolina, fazia o trabalho da escola e tinha que pesquisar lá na Barça, né? E achar as informações que a professora pedia. E hoje em dia, né? A gente fala assim, a molecada abre o computador, tem toda a informação que necessita aí na internet. A diferença básica do meu tempo para agora é que eu encontrava um registro confiável na Barça, né? É um registro que passou por um editorial, que foi checado, que, né, em tese ali era a informação correta. E hoje em dia você não sabe mais se a informação que você está acessando é ou não é correta. E a gente está vivendo um momento tão complicado politicamente no Brasil e as pessoas hoje em dia elas estão superestimando a informação e acham que qualquer informação é válida, né? Você não precisa mais fazer a checagem do que você está recebendo ali no famoso Zap e aquilo passa a ser verdade. Sendo que existem agentes, né, que validam muitas das informações falsas que a gente vê circulando aí. A gente não precisa citar nomes aqui, mas eu acho que fica bem claro se você pensar, falando realmente assim, mais da questão política que a gente está atravessando, né? Dos dois lados do espectro político no Brasil hoje que estão em confronto aí nessa divisão que o Brasil se tornou, tem pessoas que servem para validar essas informações falsas, né? E a gente vai chegar num momento que me preocupa bastante, em que você realmente não vai ter mais a referência. Vai ser muito complicado você checar as informações, vai ser muito complicado você acreditar ou desacreditar em alguém. Então, eu acho que realmente o mundo digital está precisando de um editorial e cada vez mais de fontes e de registros físicos para validar essas informações aí. Pois é a informação da pessoa que vale mais que qualquer coisa, né? Eu tenho a minha informação, a sua não vale. Eu vi aqui, você viu ali, o aqui vale e o ali não vale. E isso para quem tá nessa polarização. Robson e Tayane, querem falar alguma coisa sobre superestimes, sobre isso que o Carter disse? Eu queria fazer um adendo rapidinho. Sim. Que essa coisa do... Até Chora não. Perdi o raciocínio. Perdi o raciocínio. Vai, Robson. Vai, Robson, desculpa. depois ela volta. Eu ia falar em relação ao futebol, né? Que ele falou lá da subestimado futebol europeu, tudo mais. Aí você não concorda, Carter, também que o nível aqui caiu muito? Não é só que os caras saíram, não, mas o nível caiu muito. Caiu demais. Eu acho que caiu, sem dúvida a gente vê isso acontecer, né? Assim, mas a gente não tem, cara, eu acho que a gente não tem um balizador, assim, né? Olha, o nível aqui caiu, é certo, os jogos aqui estão bem abaixo da crítica, né? Porém, assim, existem ainda competições aqui muito difíceis, né? Como a Libertadores, como o Brasileirão, né? Eu acho que os caras que se destacam aqui no final não são muitos, né? E eu acho que os caras que se destacam aqui, eles têm totais condições de se destacarem também nas ligas europeias. Cara, eu acho até que a Libertadores já está quase chegando no nível assim de alguns campeonatos bem fraquinhos. Já tem uns 3 anos aí que a Libertadores está com um nível bem abaixo do que era antigamente, nos anos 90, ali 2000. Tem uns 3 anos. 2019, então, o nível foi abaixo. Afinal, Flamengo e River. Você tá de brincadeira, né? O time mais decente, sacanagem, né? O time mais decente que o Flamengo pegou lá, inclusive. Não concordam, não? O Flamengo pegou um Grêmio que era campeão da Libertadores há pouco, não é isso? Copeiro e peleador. Na semifinal. Nas quartas de final, o Flamengo pegou quem? Eu vi tudo isso. O Internacional. Internacional com time fraco. Não, que tava muito bem, cara. O Inter tava muito bem. Mas olha só, o que ele está questionando é exatamente o nível que esses times estavam e não qual era o time que pegou. Porque o Campeonato Brasileiro estar abaixo reflete na Libertadores diretamente. Não, eu concordo em parte, acho que
óbvio, com a saída de tantos jogadores. Antigamente saía, o que ele falou, saía em 23, em 30, saíam 2, aí foi Dodô aumentando. recusou, né? O Barcelona, pô. Teve essa notícia aí. Tinha limite de estrangeiros também para as equipes Sim. europeias. Com tudo isso terminando, com a lei Bosman, até com a própria lei Pelé, o jogador tendo mais direito ao passe e decidir o futuro dele, é, a situação mudou, obviamente, e melhorou para quem tem mais condição. E quem tem mais condição? Os clubes europeus. Isso Cara, mas, briga, infelizmente, de primeiro eu mundo. acho que tá demorando. Tipo assim, antigamente a gente tinha Nem sei se vários esse termo ainda Neymar usa, né? surgindo. Primeiro mundo, né? Mas enfim. Hoje em dia a gente não vê isso, não, cara. Vê um só surgindo e olha lá. Um diferenciado, assim, um cara diferenciado mesmo. É difícil. Taiana, você É lembrou do difícil. seu raciocínio ou você quer defender a geração atual? Diga. Não, eu lembrei do meu raciocínio, que Boa. era o seguinte, que ele disse que em algum momento a gente chegaria numa situação de não saber no que acreditar. E eu já me sinto assim, na verdade. Eu acho que a gente já chegou, eu acho que é muito difícil. Tudo você tem que buscar, você tem que saber um pouco mais, porque a quantidade de informação falsa que a gente recebe é absurda. E várias vezes eu, que sou uma pessoa instruída, que me importo em procurar, já me vi, às vezes, caindo em ciladas, assim, de coisas que não eram bem aquilo. Então, eu acho que todo mundo tem que estar se policiando o tempo todo, assim, porque você não pode querer a mentira, né? Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade com relação a isso. Não só no que a gente passa, mas no que a gente vê também, no que a gente acredita. Carter? Eu concordo com a Tayane. Eu acho que eu quando disse que vai chegar um momento que a gente vai estar totalmente perdido, é que esse momento já está muito próximo, né? A gente ainda tem algumas convicções, assim, tem algumas coisas que você acredita por princípios, e isso talvez seja o diferencial na hora de você selecionar aí, né? Em quem você vai acreditar, porque eu fiz direito, né? Então, assim, a gente costuma falar no âmbito do direito, assim, que o cara fala assim, poxa, eu não entendo de direito administrativo ou de direito penal, ou vai dar um pitaco assim sobre uma legislação de outro país e fala, olha, eu não entendo de uma lei estrangeira. Mas se você aprender os princípios do direito, né, você vai ver que eles são aplicáveis aos diversos ramos. Acontece um pouco disso também com a informação, né? Se você construiu a sua personalidade com esses princípios mais sólidos aí que a Tayane até se referiu, você vai acabar encontrando um caminho no meio desse lamaçal todo aí de notícia falsa, de desinformação. E o mais duro, cara, disso tudo é você ver algumas pessoas que não conseguem encontrar esse caminho, né? E pessoas que são próximas a você, pessoas que são também instruídas, né? E estão justificando trabalho argumento. de pesquisar, né? E justificando argumento com o vídeo do Lacombe, do Alexandre Garcia, esses caras. Não, aí você coloca o termo ignorância na melhor definição dele, né? Você realmente ignorar as outras informações, ignorar o que você não quer saber, ignorar de... Eu tenho como procurar, mas vou ignorar isso e vou seguir no que eu quero. É ignorância, porque as pessoas confundem ignorância com burrice. Não é burrice. Ignorância é ignorar a informação. E muita gente tem educação e é ignorante. Educação, digo, formal. Tá? A participação aqui do João Almeida sobre cair, ele falou, não só o nível, o Vasco também cai. O Y falou que é frustrante, de novo aqui, comparar o futebol brasileiro com o europeu. Na verdade, não dá para comparar. Você assiste um jogo do Lanterna versus vice-lanterna da Premier League, é melhor que qualquer jogo do Brasileirão. Quero dizer que a Premier League é muito superestimada também, tá? Ela tem sido eu até acho que não é menos. bem assim também. Ela tem sido menos superestimada ultimamente. Mas durante muitos anos, a Premier League não emplacou um time na semifinal da Champions, desde o Chelsea até, sei lá, acho que o Liverpool. Não placou ninguém, todo mundo é eliminado. Aí, melhor campeonato do mundo. Eu nunca vi o melhor campeonato do mundo que não tinha os campeões, não tinha os melhores times. Mas também quando chegou com dois também, não? Quando chegou com o Liverpool campeão. E o outro foi o time do Lucas? Qual o nome? Não, chegou na final. Sim, o Tottenham. Na final? Chegou na final, é verdade. Isso. Mas não chegavam há um tempão. A galera... Pode mandar o próximo tema que vocês quiserem. Do que vocês quiserem falar, vocês mandem aqui. A gente tem E agora, cara, o futebol europeu, assim, tem essa superestima do futebol europeu no sentido assim também. A Europa é maravilhosa. Mas se você for fazer um recorte, né, como diz o Casalbé, vamos falar de nível técnico, né?
tá rolando já um esquema na Europa avançado, assim, de elitização da elitização. Porque se você vai, né, na Alemanha, é o Bayern lá nadando de braçada, parece que ganhou os últimos 8, 10 campeonatos, né? Ninguém, não tem concorrência. Na Itália, a Juventus também passou o trator nas últimas 10 temporadas. Esse ano é que ela está encontrando uma dificuldade, me parece que vai cair a hegemonia esse ano na Itália. A Espanha é um feudo quase ali do Barcelona e do Real Madrid, com o Atlético tentando ali, de vez em quando, se meter na confusão. O PSG domina completamente. Então, assim, são alguns times, né, são algumas situações específicas que dominam o restante das ligas, né? Eu não sei lá se a Premier League é tão boa assim, tá? É por isso que eu falo que eu gosto mais do brasileiro do que esses Vocês estão campeonatos lá pra fora. confundindo equilíbrio e competitividade com qualidade. Se botar o Bayern de Munique aqui, o PSG aqui, quem mais você citou aí? A Juve aqui, eles vão ganhar também uns 8, 10 campeonatos. É porque é Será? muito. O Bayern, esse Bayern que a gente viu da Champions. Você imagina esse Bayern Nossa. pegando um avião em Belém, acabou de jogar contra o Paysandu no Mangueirão, Esse é o e o argumento próximo Carlos Alberto, jogo, inclusive. ele jogou no domingo, tá? Contra o Paysandu no Mangueirão. E o próximo jogo é em Porto Alegre, cara. Não em Porto Alegre, mas em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Então ele vai ter que pegar um avião. Não tem voo direto de Belém para Porto Alegre, sabe? Vai ter que parar ou aqui em Brasília ou em BH. Vai levar cerca de 12 horas para atravessar o país, para chegar no Salgado Filho em Porto Alegre, pegar um ônibus, mais 2 horas quase de estrada para chegar no Alfredo Jaconi. Você acha que o Bayern na quarta-feira vai jogar bola contra a Juventude? Eu duvido muito. Próximo tema, transporte aéreo. Agora que a gente está meio impossibilitado disso, vamos falar dos perrengues que a gente passou em avião. Por exemplo, eu tenho medo de avião. Evito pra caramba. Eu nunca nem viajei de avião. Ih, Robson. Desculpa, cara. Mas tem problemas, assim, não é esse sonho todo, não. Quando você viajar, eu acho que você vai ficar com medo. Eu também demorei muito. Foram 15 anos pra viajar a primeira vez. E tem um medo ferrenho desse troço. Como é que um bicho daquele tamanho voa? Eu fiquei com muito medo. Eu tenho medo. Mas, assim, eu passei perrengue em avião na volta da Libertadores, que eu fiz 24 horas de voo de volta, 200 mil escalas. E aí eu passei perrengue, dormi no chão, mas o Flamengo foi campeão, graças a Deus. Imagina se não fosse campeão. O Y Lopes falou que eu estou superestimando a Champions League. Aí eu posto mijando no cachorro, né? Se eu falar que a Premier League é melhor e maior que a Champions League, aí não dá. Ô, Vegeta, quero lembrar aqui que você passou perrengue na volta, mas durante esse perrengue você ganhou um brasileiro, não dá para reclamar, não. Você saiu de lá campeão da Libertadores e no meio desse perrengue aí você ganhou um brasileiro, você tá reclamando? É verdade. Vocês querem falar? O VAR funciona, né? Você que viaja. Você que viaja. Você vê que o pessoal que trabalha comigo é o do contra, entendeu? Tem 3 vascaínos, 2 botafoguenses, um tricolor e um palmeirense. Só tem eu de Flamengo. Olha a situação que faz. A minoria. Mas sobre o avião, eu vou falar para vocês. Recentemente eu descobri um canal no YouTube de aviação. Eu acho que eu sei que eu também estou assistindo. Qual é o nome dele? Lico. Não é esse dos aviões e músicas, não. É um. Isso, tá. O canal chama Aero, é um canal grande no YouTube, né? E o que eu gosto, assim, que ele traz a parte histórica dos aviões, né? Mostra os aviões soviéticos, né? Que eram verdadeiras muralhas voadoras. O projeto do Antonov. O Antonov é um avião maravilhoso, né? Que o maior avião do mundo, cargueiro. E tem outras histórias maravilhosas de aviação, ele mostra os aviões atuais, então é um canal bem legal. Meu filho está assistindo com o Augusto, cada dia a gente vê um vídeo, e é bem legal. E eu gosto de entender de aviação, assim, né, eu sou curioso com relação ao assunto, né? Quanto mais você lê sobre aviação, você percebe que aquilo ali, cara, é um milagre da engenharia mesmo, tem muita segurança, né? Porque o sistema da aviação ele é composto por muitas esqueci a palavra agora, mas é como se fossem backups ali, né? O cara tem um sistema de navegação totalmente elétrico e ele tem 4 sistemas que estão ali esperando que se aquele principal der problema, né? Tem um termo certo que está me fugindo agora para designar essa... Se der ruim no termostato, cai o avião, amigo. É isso que eu sei. Ele elegantemente está chamando a gente de ignorante, Robson. É brincadeira. Não, medo é uma coisa que vai além do conhecimento. Medo vai além. Irmão, de bicô deu merda. Aliás, isso é uma verdade, cara. A gente tem muito medo que a gente não conhece, mas segue seu raciocínio, desculpa. Não, mas o canal lá do Aviões e Música
meio que ele fala isso. Você começa a conhecer as coisas, os dizeres lá, que tem várias coisas para o avião não cair. Aí você fala, porra, você até perde um pouco de medo, até vontade de voar. Tem um vídeo que ele tá dentro do avião falando, isso aqui, ó. Isso aqui só não pode congelar. Eu Se congelar, não tentei, merda. eu tentei voar quando era criança, Robson, uma vez. Achei que era o Peter Pan, caí de cara no chão. Então não tentem voar. Não fiquem com essa vontade. Se Fala, tivesse cara. seguido o conselho do Douglas Adams, né, que voar é só você pular e errar o chão, é maravilhoso esse conceito. Você acertou o chão, então não deu certo. Mas cara, o principal perrengue que eu passo em avião não é nem o medo, assim. O medo existe. Eu não vou ser hipócrita de falar que não dá aquele medinho, né? Assim, poxa, na hora que, principalmente na decolagem e na aterrissagem, né? Que os caras, eu acho legal que nos voos assim de Portugal, eu gosto que o pessoal fala que a decolagem eles chamam de descolagem, né? E a aterrissagem eles chamam de aterragem. Dá um medinho, sim. A famosa turbulência, quem já pegou uma pesada sabe que é uma parada assim que você realmente reza ali, porque você agarra na poltrona com as mãos, os pés e o que mais tiver em contato com a superfície, você vai agarrar a cadeira de qualquer forma. A turbulência é um negócio bem sério. Mas o maior perrengue que eu passo em avião é o espaço hoje em dia, cara. Eu sou um cara de 1,90 m, né? E realmente a classe econômica, os aviões domésticos no Brasil, eles são muito apertados. É um negócio muito desconfortável, assim, com um cara do meu tamanho. Então, os voos internacionais é bem difícil a gente conseguir pegar uma executiva, né? A gente vai na classe animal mesmo. Então, esse é o maior perrengue que eu vejo em avião. E hoje em dia, cara, depois da pandemia, eu praticamente não voei mais, né? Então, eu acho que deve ser desesperador você entrar no avião hoje em dia, nesse esquema de pandemia, com a pessoa colada aqui do seu lado, com várias pessoas ali respirando o mesmo ar. Muito embora eu tenha ouvido falar que o avião tem um sistema que pega o ar de fora e toda hora troca o ar ali, né? A chance de contágio é pequena, mas, né, a gente está no meio de uma pandemia que é transmitida pelo ar, né? Então eu acho que deve ser um desespero a mais, além de todos os outros. Bom, você está na live do Zero Vegeta, na Twitch, sempre às 8h30 da noite, menos hoje que a gente entrou às 10, porque vai ter NBA hoje, depois do Carter aqui. Iremos acompanhar o Los Angeles Lakers nessa transmissão totalmente imparcial, né? Não tem nenhuma ligação com o time de Los Angeles aqui, nenhuma torcida. Você vê que a gente trouxe o Charlotte com o adversário, está bem destacado aqui ao fundo, o Charlotte Hornets. Dá para ver claramente que é a camisa do Charlotte Hornets aqui, clássica, respeitando o adversário. E Tayane, você tem medo de avião? Ou você é xenofóbica que nem o nosso Carter, que falou que aviões do México ele se recusa, que nem o Trump, entendeu? Os aviões do México, vai fazer uma muralha. Como é que é a situação? Olha, eu tenho muito mais medo de estrada do que de avião. Eu sou bem de boa com o avião. Dá aquele friozinho na barriga, normal, padrão, mas tranquilo. Agora, estrada, eu fico tensa. Eu até prefiro dirigir, porque eu fico mais tranquila. Quando é outra pessoa dirigindo, eu fico desesperada. Eu tenho zero medo de estrada quando eu tô em ruim a ônibus, estrada à por noite? exemplo. Dá um medo perrengue. Eu não tenho, cara. E eu tenho um sistema também muito interessante, que é super moderno e arrojado, que é, por mais medo que eu tiver no carona, eu durmo. Isso serve para avião também. Eu tô morrendo de medo, mas eu durmo. Isso lembra minha prima. Fala, Carter. Tayane tá muito certa, porque assim, a estatística ela diz exatamente, justifica o medo dela, né? É muito mais acidente na estrada do que com o avião, né? Assim, é uma proporção imensa, assim. Então ela tá certa. Exatamente. Eu também não curto estrada, não, cara. Eu acho que quando eu posso evitar, inclusive, eu era mais novo, eu gostava de dirigir, né? Pegar o carro aqui, a gente está em Brasília, vai para Goiânia. Hoje em dia, eu não gosto de dirigir mais. Se eu pudesse, eu já tinha aquele carro do Jeff Bezos aí, que você senta ali, ele te leva sozinho para o trabalho. Tomara que chegue logo por aqui. Eu não sei essa estatística, não, de que quando você está dirigindo, o risco é menor, que a Tayane trouxe. Desconheço. Mas eu entendo, eu também sou meio assim também. Eu acho que eu confio mais eu dirigindo do que outra pessoa. Sensação de falsa de segurança ali, né? Você tá no controle, pelo menos, né? Sim, não vou passar de 100, vou ficar ali na minha. Pois é, tragam temas. Próximo tema, estar no controle. Começamos falando de casamento. Quem é que gosta de estar no controle? Quem é que acha que é fundamental estar no controle? Falamos de individualidade. Você pode pedir tema, o que vocês quiserem. Fala sobre
dinossauro, fala sobre filme, fala sobre série, fala sobre, ah, sei lá, pirotecnia. A gente vai falar aqui, você define o tema. Fala sobre futebol, alguma coisa de futebol. A gente fala sobre futebol também. Então participa, mande tema aí. Vocês querem falar alguma coisa sobre o tema atual? Sobre estar no controle? Ó, eu vou puxar um... Já que a live tá tão livre assim, você falou do Lakers aí, na época que no Lakers, né, o Magic Johnson estava no controle ali, e não só do Lakers, né, da NBA toda, eu torcia pro Lakers na NBA, mas aí veio o Michael Jordan e assumiu esse controle, e eu fui modinha naquela época e troquei pro Bulls, sabe, cara? Só que depois o Lakers, né, contratou Phil Jackson, veio Kobe, veio Shaquille O'Neal, e eu voltei pro Lakers o Lakers é um time que eu curto na NBA, apesar que faz tempo que ele também não está no controle, muito embora tenha voltado, né, o LeBron, que agora sim, né, dá gosto de torcer pro Lakers, porque tem LeBron James. O LeBron, cara, é o cara que é um dos atletas que eu mais admiro hoje no futebol, no esporte mundial, né? Eu acho que ele ao lado ali do Lewis Hamilton, né? São os caras que conseguem ser melhores naquilo que eles fazem e ainda conseguem ter uma voz maravilhosa, conseguem botar no chinelo aí os jogadores do futebol que não estão no controle, Vegeta. Em quadro, o LeBron James me irrita um pouco, porque eu acho ele muito narciso em quadro. Eu sou torcedor do Lakers, meio corneta. A gente foi campeão ano passado, mas eu tenho umas coisas assim que eu... Tipo assim, ele precisa mostrar... Eu tava discutindo isso com o Zico, cara, outro dia. Explicando pra ele que ele gosta um pouco de saber. Ele pergunta como é que tá o Lakers, sabe o quê? Que o Júnior adora, o filho dele adora basquete também, é Boston Celtics, a gente vive discutindo, né? E aí ele veio, pô, não, o LeBron lá e tal. Eu falei, cara, teve o All-Star Game. O LeBron, ele tá num time com o Curry, que é o maior chutador de 3 da história, e ele quer chutar de 3. Irmão, não chuta de 3. Dá pro cara, ele quer armar. Dá pro cara, o cara é o melhor armador da NBA. Vai lá pro garrafão, faz teu jogo. Eu falei, ô patrão, eu queria você dar no time com o Nelinho e querer bater as faltas de longe. Ah, não, eu que vou dar um tirambaço daqui. Vai ser eu. Pô, isso não faz de você menos alguma coisa, né? Eu acho ele o melhor. Tanto o LeBron James quanto o Zico. Mas cada um tem a sua valência. O Zico nunca vai chutar mais forte do que o Roberto Carlos. E o LeBron nunca vai chutar de 3 melhor do que, sei lá, o reserva que entrou depois, o Damian Lillard, que é um baita chutador de 3 também. Então assim, mas ele quer ir lá mostrar, quer ser... Tudo bem, num time de ruins, se aí não tem ninguém pra assumir a responsabilidade, aí você vai e assume tudo. Tipo assim, o Flamengo, quando tinha o Carpegiani e o Andrade na meiuca, o Zico nem ia lá atrás pegar a bola. Depois saíram os dois mais tarde, ele começou a ir lá atrás pegar a bola. Que aí você tem que saber também. Mas se tem alguém lá, fica mais perto do gol e faz o seu trabalho. Mas o tema é controle. Eu gosto de estar no controle, mas eu tento lutar contra isso. Que eu acho que não faz bem você sempre querer estar no controle. Dá uma certa agonia, assim. Porque você não tem como estar no controle de tudo. Então, eu, com a maturidade, eu tento ao máximo passar a bola, sabe? É muito legal passar a bola também, sabe? Eu acho que isso é um ato também de confiança no próximo, entendeu? Eu acho que às vezes a gente quer fazer tudo e cai nesse negócio meio de achar que a gente que é melhor em tudo, em dirigir, em fazer o quê? Sou eu que tenho que fazer, porque se quer bem feito, sou eu que tenho que fazer. Essa frase, né? Se quer bem feito, faz você. Nem tudo, tem coisa que eu não sei fazer e tem gente que faz melhor que eu. Tipo, ajeitar aqui a parte técnica. O Guilherme é muito melhor que eu. Podia ser menos Mobral, um pouco menos, né, problemático nisso. Mas, se o cara sabe melhor, deixa o cara fazer a arte dele. Fala, Tayane. Fala, Robson. Quer falar? Ele faz isso, né? Ele chama os dois ao mesmo tempo, aí fica os dois, tipo... Só pra ver quem acha que tá no controle. Eu acho que é seu lado capricorniano, né? Te dá uma pegada nisso. Hoje em dia, cara, eu tenho tanta responsabilidade que o que eu puder jogar pra alguém, eu tô jogando. O que eu puder passar, eu tô passando. Mas tem coisa que não dá, né? Mas é complicado. Eu acho que tudo é equilíbrio na vida. Tem coisa que você tem que controlar e tem coisa que também você tem que deixar fluir, que você tem que relaxar, que não adianta você querer controlar porque não dá.
Robson, você se considera um cara controlador? Não, nem um pouco. Eu acho que não sei. Você convive comigo, tu acha que eu sou controlador? Acho que não. Não. Nem um pouco. Eu acho que eu não tenho nem perfil pra isso, assim. Nem um pouquinho. O Robson é editor de vídeo do canal. Ele não é controlador de fato. Mas assim, às vezes você não é controlador no trabalho, mas é controlador em outra área. Às vezes você é controlador sobre determinada pessoa ou situação, ou tenta ser, pelo menos, né? Daí nascem as relações abusivas. Nem em casa aqui, nem no casamento, não sou controlador, não. Não tenho esse perfil, não, de ser controlador, de ter controle. Eu sempre tento dividir tudo. Ó, todo poderoso Thor já tá aí, reclamando que eu chamei o LeBron de narcisista. Não. Ele só quer liderar todas as estatísticas da NBA. Ele quer ser o maior passador, ele quer ser o maior de 2, ele quer ser o maior de 3, ele só quer isso. Mas tá tranquilo. Quando ele dá o passe pro amiguinho dele, ele dribla todo mundo, aí olha pro outro lado e taca assim pro outro cara, assim. Aí vai pro highlights o passe dele, assim. Então, ele não é narcisista, não. Bobeira. Mas assim, concordo com o Carter. É um cara super engajado, fora de Ele não quadra. tem nome, ele não tem um apelido de King à toa. Ele não tem apelido de King à toa, ele é um fenômeno. Eu acho que ele só tá abaixo do Michael Jordan. E concordo com todo mundo do Thor, ele é foda. Eu aceito. Para de falar mal de papai LeBron. Vamos falar, próximo tema. Narcisismo. Caraca, não para. Eu tava entre relacionamento abusivo e narcisismo. Só que eu achei que tava muito pesado. Aí eu falei, vamos falar de narcisismo, que é melhor. Você é narciso? Com esses belos capilares, esse belo Black Power, Carter? Você gosta de olhar no espelho? Cara, eu acho que não, assim, eu acho que não. Eu acho, inclusive, eu acho que assim, o narcisismo ele até atrapalha mais do que qualquer outra coisa, né? Assim, a gente tem um exemplo no futebol aí que é o Cristiano Ronaldo, né? O cara mais narcisista do futebol. E de vez em quando escapa ali uma declaração dele que foge aquele ideal de humildade que a gente sempre tanto preza, assim, né? Eu acho que o reconhecimento ele é muito melhor quando ele vem espontaneamente, né, de alguém, né, que, igual você falou do meu cabelo agora, elogiou, é muito melhor do que se eu próprio for elogiar o meu cabelo. Eu sei que tá bonito pra caralho meu cabelo, mas assim, é melhor é melhor quando vem de outra pessoa, assim. Eu acho que completa mais. Então eu não dou valor muito a esse sentimento não, cara. Tayane. Mas a história Perdão. Fala. Não, eu ia dizer que a história é legal do Narciso, né? Que foi olhar para o Rio lá, assim, se apaixonou pela própria figura e acabou morrendo e tal, né? É uma bela fábula, mas eu acho que é um sentimento que é melhor evitar. Pois é, o Cristiano Ronaldo tem muitos advogados. Um deles é a Tayane Perrot. Eu sabia que você tinha me chamado por isso. Assim como o LeBron James tem muitos advogados, começando com o Luiz Carlos Júnior na Sport TV, que fala LeBron James! É outro cara fala assim, fala Stephen Curry pra 3! Ninguém faz isso com o Romário não, né? Pois é. E Tayane é advogada de Cristiano Ronaldo e já começa dizendo que Cristiano Ronaldo faz muito bem para muita gente fora de campo, faz muitas ações legais, sociais. Posso te falar o que o Cristiano Ronaldo faz? Não é tão destacado. Muito gol! Também. Obrigada, Robson. Obrigada, Robson. Muito gol. Você resume tudo. Eu entendo o ponto do Carter, mas eu como bom... Ele é bem mais irado que o Messi. Desculpa. Eu entendo o ponto do Carter, mas eu como bom fã de Oasis, eu acho engraçado e acho legal, acho a confiança do cara, leva o cara a ir muito além do que ele poderia sonhar e imaginar. Então eu admiro muito o culhão, falando em bom português, talvez não de Portugal, do Cristiano Ronaldo. E o tanto tempo que ele está em altíssimo nível, para mim ele está muito acima já de Romário, Ronaldo, de todos esses caras que não conseguiram, durante tanto tempo, ser frutífero, seja por lesão também, o Ronaldo teve isso, mas por vontade também. Mas também a vontade também foi abaixando bastante, né? E eu acho que desde o Zico e o Maradona a gente não vê tanta gente tanto tempo em alto nível, assim. Então, ô Bruno, eu quero falar sobre isso porque eu acho que isso é um ponto muito chave, assim. Os jogadores brasileiros, você vê poucos com esse espírito, assim, com essa vontade de estarem saudáveis, de estarem bem, de estarem em sua melhor forma, de realmente serem os melhores. Tipo, mesmo quem tem a vontade de ser melhor,
não vai por esse caminho. O Neymar é assim, o oposto a isso, em vários aspectos. Agora ele está melhorando um pouco nisso, mas eu acho que esse sempre foi o maior problema dele. Ali, ele ter disciplina, né? A tal da disciplina. Mas eu acho que isso, ele vai ser assim, ninguém vai chegar perto dele nisso, assim, vai ser muito difícil, porque ele é um cara muito exemplo nisso. Mas ainda assim, eu não acho que ele seja só isso. Eu acho que muita gente quer colocar ele num lugar de não, que ele é esforçado. Não, Não. ele é um também. ET, um fenômeno, e além disso, ele é muito esforçado. Não, ET Concordo. é outro superestimado que daqui a pouco o Não, Carter vai concordo. descer a lenha também, tenho certeza. Eu E também pra acho errado, ele, cara. Que... o melhor do mundo deve jogar no Brasil, pelo depoimento dele recente que tava falando aqui. Esses europeus não estão com nada, e argentino que é mais europeu que argentino também tá no mesmo lugar, entendeu? Show de Você conhece xenofobia. algum, você conhece algum jogador da Europa que pagaram 1 milhão para ele jogar? Duvido. Isso não É, acontece na isso é Europa. verdade. Rodilindo aconteceu isso. E mandando abraço pra galera do Pop Bola que vai estar aqui também em muito breve. Robson, você que é fã deles, Fala. quer falar mais do Cristiano Penaldo, digo Ronaldo? Sim, cara, que nem a Thaine falou, o erro que falam dele, que ele é só treinamento, que ele treinou, por isso que ele ficou bom. Eu discordo, cara. Tem que ter talento também. Não adianta só treinar, porque senão todo mundo seria jogador, o craque de bola, só treinando. Você não Sim. tem talento, não adianta. Sim. E tem Então, uma inteligência muito grande para o jogo. O Zico, como eu falei dele do sim, Maradona, na época havia comparação, e o Zico era um jogador de laboratório. Era um jogador que treinava muito, era um jogador que foi criado para ser jogador, super jogador, não sei o quê. E tem uma galera que usava isso pejorativamente. E o Maradona era o improviso, era coisa. Como é se isso isso. Como fosse se, bom, né? o Maradona Não, assim, como se ele não tivesse talento. talentosíssimo, Mas se você conhecer as habilidosíssimo, histórias assim como o dele, Messi, mas o Zico também muito talentoso e habilidoso, assim como o Cristiano Ronaldo. Cada um no seu quadrado, a gente tô falando que um é se melhor você que o pega as outro e nada, histórias tá? antigas do Tô Zico, falando sobre as dos suas companheiros dele habilidades. falando dele, ele sempre foi habilidoso desde pequeno, só não tinha Sim, corpo. exatamente. Tinha corpo, mas ele E o sempre foi Cristiano Ronaldo, habilidoso. quando surgiu no esporte, era um show de dribles e Exatamente. tanto que impressionou o Exatamente. No Manchester Manchester rapidamente. também, Depois ele virou outro driblava muito. jogador mais efetivo e conseguiu ainda mais assim. O Zico também virou outro jogador quando ficou mais velho, sem joelho. Teve que se adaptar. O Maradona não chegou a ter isso, mas o fim de carreira dele, pouca gente lembra que foi uma bela porcaria. E foi mal no Sevilha, teve dificuldades no Boca, já estava brigando com a questão de droga, não conseguia jogar direito. Não teve o Mas fim de aí carreira em alto nível. A partir de 90 ele começa a titubear. Carter, você não fala há muito tempo, você deve estar doido para falar um monte de coisa sobre esses temas. Não, tô ouvindo bastante aqui e concordando muito com vocês. Vocês são muito sensatos, né, Tayane, Robson. Sobre o Cristiano Ronaldo, eu já me manifestei várias vezes, e falando exatamente o que eles falaram aqui agora. Ele tem muito talento também, mas sim, eu gosto de falar, eu fui atleta no judô, né, cara? Então, assim, e fui atleta competidor, assim, né? A gente, se você passar um pouco pelo esporte assim, de alto rendimento, você vai saber o quanto é difícil, né? Você se manter assim por tanto tempo, sabe, no nível máximo de um esporte é muito, 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 muito complicado mesmo. E eu acho que tem também uma questão assim, no esporte em geral, tem um pouco de sorte também, tem. Sorte no sentido assim do cara conseguir se manter inteiro também, sabe? O Cristiano Ronaldo nunca passou por uma grande lesão, né? Nunca ficou afastado por grandes temporadas. E você vê, assim, o Neymar, né? A Tayane até criticou o Neymar aqui agora há pouco e eu endosso a crítica que ela fez. Mas o Neymar, por exemplo, o pessoal tinha aquela estatística que ele ficou fora das últimas oitavas de final da Champions League, sempre próximo do Carnaval. Ele vinha para o Brasil para o aniversário da irmã dele. Esse ano ele ficou fora também, mesmo sem carnaval. Então, assim, o Neymar vem numa sequência assim de se machucar nas horas que mais é necessário. Ele acaba se recuperando, mas aí no restante da temporada ele não está tão bem quanto poderia estar, e isso acaba influenciando também o resultado geral. Foi assim na Copa do Mundo. Exatamente. Então, o Cristiano Ronaldo é um jogador que não teve esse tipo de mala suerte, né? Outro jogador que teve uma carreira sem lesões foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas o Ronaldinho Gaúcho, né, nesse aspecto aí, ele preferia, né, assim, levar uma vida mais suave do que uma vida de treinamento como é o CR7. Intenso. O Esse Ronaldinho desistiu rápido. Gaúcho, que é superestimado, né? Próximo tema,
Jogadores superestimados. O Todo-Poderoso Thor tá aparecendo aqui falando. Isso aí é muito torcedor de talentoso. cotovelo. Só Você tem não dois tinha cotovelos corpo. com o Ronaldinho Gaúcho. Fechei os olhos e achei que o Não Robson tava entendi. falando de mim. Thor, você é corpulento, cara. Você não é sem corpo. Para com isso, se respeite. Galera, pode participar mandando outros temas. Por que eu acho o Ronaldinho Gaúcho superestimado? Porque, primeiro que o Robson tem razão, tem uma dor com ele da Copa de 2006 muito grande. Da expectativa. Do Flamengo, fala a verdade. Não, da Copa de 2006. Não fala a verdade. Da Copa de 2006. O Ronaldinho, pra mim, parou de jogar em 2006. Aliás, na Copa ele já tava parando já. Ele já estava muito abaixo fisicamente. Ele chegou cansado. Ele chegou cansado, ele perde o final do Mundial depois pro Inter. Ele já não tá querendo. E ele era o 10 do time, ele era num time cheio de craques, ele era melhor do mundo 2 vezes. Ele era para ser o cara para botar a bola debaixo do braço e levar. Em 2002 ele não foi esse cara, ele foi campeão, mas ele foi campeão na aba de Rivaldo e Ronaldo, certo, porque ele era mais novo. Era a Copa dos dois. 2006 era a Copa do Ronaldinho Gaúcho. E ele não jogou rigorosamente porcaria nenhuma. Se ele deu um passe para gol nessa Copa, foi muito. Não sei nem se ele fez Mas aí gol a culpa, nessa Copa. A culpa não foi dele, cara. A culpa foi da FIFA que marcou a Copa de 2006. Essa Copa era para ter acontecido em 2005. E a gente teria sido campeão. Ah, claro. Isso é verdade também. A Copa chegou um ano depois. Isso é verdade também. A Copa define que é o melhor naquele mês, né? Você Exato, vários anos que isso não tem esse campeonato e a gente não pode. É assim, talentosíssimo, um dos maiores talentos que pisou na terra de futebol, sem dúvida, mas um jogador que não teve a sequência que deveria ter. Ele é colocado hoje ele é o ex-jogador mais destacado do futebol. Você vai até ele ser preso, pelo menos, ele era o cara que mais se falava, que mais vendia, que mais se colocava. Mas aí, cara, ele infelizmente, até nas temporadas dele de melhor do mundo, o Bruno Formiga trouxe esses dados no bom canal dele, no Polêmicas Vazias, são das piores estatísticas de jogador melhor do mundo. Pouquíssimo passe para gol, pouquíssimo gol, entendeu? Então, assim, tem uma superestima muito grande em cima do Ronaldinho, na minha opinião. Quem quer começar? Mas o Ronaldinho, cara, a contribuição do Ronaldinho no futebol, ela vai além da estatística, né? Me perdoe, Bruno Formiga, meu grande parceiro, mas ficar contando estatísticas às vezes não traduz o que é um jogador de futebol, como é o Ronaldinho. Eu acho que o ápice técnico do Ronaldinho é incomparável, assim, a habilidade que o Ronaldinho demonstrou, ninguém fez. E eu tô falando que, claro, o futebol ele evolui, né? O Garrincha foi um cara muito, muito habilidoso lá atrás, mas ele ainda não tinha esses rudimentos aí do futebol que o Ronaldinho alcançou. E o Ronaldinho, assim como o Ronaldo tinha feito antes um pouquinho, o fenômeno, ele transforma ali o futebol, né? O processo de transformação do futebol no que ele é hoje, ele passa pelo fenômeno e pelo Ronaldinho. Eu acho que o Ronaldinho foi um acontecimento, né? Foi efêmero, né? Ele poderia ter durado mais, gostaríamos, não durou, né? Mas, Vegeta, como diria Napoleão Bonaparte, né? Os homens de gênio são como meteoros, destinados a queimar para iluminar o século. Bacana. Por isso que Napoleão acabou do jeito que ele acabou, né? Aquele jeito que virou uma piada no Brasil todo, né? Naquela posição de Napoleão. Diga aí. Se o Barcelona é o que é hoje, é graças ao Ronaldinho. Concordo. Não é graças ao Messi. Discordo. Concordo. O Messi fala isso. Vocês falam, eu só vou falar isso. O Messi fala isso. Falar, então. O Messi fala isso. Você é um grande fã do Messi, todo poderoso Thor fala aqui de novo. O Thor, né? Falando que ele apareceu no momento alto da globalização, e aí isso influenciou positivamente, né? Os jovens do Brasil, Índia, Estados Unidos, do mundo todo baixavam os vídeos dele. Cara, que isso? Era mágico ver o jogo do Barcelona. Era mágico ver o jogo do Barcelona. Era mágico ver o jogo do Barcelona, segundo Robson. Era mágico. Era como se fosse ver o Michael Jordan jogando. Parece documentário, né? Era mágico ver. Aí tá lá. Mas era, em São Paulo, não. Tá Robson Ramos. Ele não tem apelido de bruxo à toa, cara. É verdade. Eu concordo, inclusive, o Ronaldinho, junto com o Pelé, é o ex-jogador mais famoso nos Estados Unidos, por exemplo. Eles não conhecem ninguém, mas o Ronaldinho Gaúcho eles conhecem lá. Então a figura dele também é muito ímpar, né? A cara dele não é uma cara normal, né? E tem um negócio do nome dele também, né? Os gringos, né, cara? Eu vejo isso, que eu tenho alguns amigos gringos aí. Essa vivência na rede social me possibilitou conversar com muita gente
do mundo inteiro sobre futebol. E eles ficam curiosos com relação aos nomes, assim, né? Tipo, o Marcelinho Carioca. O cara da Argentina ficam louco com essas coisas. E Ronaldinho, sabe? Esse Dinho é um som muito legal em outras culturas também. Você vê que eles chamam ele de legendinho, né? De legend. O próprio Royce, né? O Mark Royce, aquele indivíduo lá do Borussia. Sim, ele mesmo. Ele tem o arroba dele no Instagram é Marcinho, né? Assim, em homenagem ali ao Ronaldinho e ao talento do jogador brasileiro, né? Eu acho que isso contribuiu também para formar esse personagem tão maravilhoso. Essa semana, não sei se vocês viram a polêmica que rolou no Twitter aí, que o Edmundo falou que jogou mais que o Ronaldo Fenômeno. Mas requentou a polêmica. Vocês estão requentando polêmica no Twitter. Vocês não tem que fazer nessa pandemia, né? Ele já falou isso tem uns 3 anos já. E faltou o Edmundo falar que o Ronaldinho roubou o hang loose dele, né, cara? E levou para um nível exponencial. Isso é verdade, né? E faltou o Ronaldinho falar que o Ronaldinho Gaúcho roubou o Ronaldinho dele, porque ele virou Ronaldo. Exatamente. Ele era o Ronaldinho antes, que aí sabe que mas aí é era culpa do Galvão, pô. Ronaldinho. O Galvão que fez essa inversão aí, que antes o Ronaldinho era o Ronaldo. Foi o Galvão que fez a inversão. Mas esse tema é muito, e esse na tema é época muito legal. eu fiquei super confusa. Mas é porque esse tema é legal, mas eu acho que tem uma questão de autoridade aí nessa escolha, sabe? Sim. Porque, assim, nessa época dos anos 90 aí, era muito comum, assim, ter 2 jogadores com o mesmo nome, um virava outra coisa. Por exemplo, o Júnior, o maestro, o meu ídolo, o Capacete, ele era o Júnior, chega no Flamengo na década de 70, ali no finalzinho, o Júnior, que virou Júnior Brasília, né? Porque, o Júnior já era o Júnior, então o cara que chegou de Brasília virou Júnior Brasília. Depois o Júnior Baiano, que se parece aí com o Robson, chega e vira Júnior Baiano. Então, assim, mantém-se a autoridade, né? E quando o Ronaldinho surge com o mesmo nome do outro, qual que seria? Ele virou Ronaldinho Gaúcho pelo momento, né? Porque o Ronaldinho já era o Ronaldinho. Mas depois o Ronaldinho Gaúcho se mostrou tão grande, né? E tão capaz que dispensava o Gaúcho. Então, não restou ao Ronaldo Fenômeno outra coisa senão deixar de ser Ronaldinho. Porque só pode haver um Ronaldinho. Tayane, quer falar mais sobre Ronaldinho ou sobre o talento do futebol brasileiro não ser mais o mesmo, como o Robson colocou há pouco, que a gente quase deixou passar, nesse finalzinho de podcast? Não, sobre o Ronaldinho, desculpa. Sobre o Ronaldinho, é dizer que, assim, realmente ele foi, acho que o cara que eu mais vi jogar, assim, não de tempo, mas de auge. Na minha geração, eu acho que realmente eu não vi ninguém igual, assim, no sentido de assistir um jogo e ser surpreendida de... Você viu isso? Sabe? De emoção mesmo, de futebol brasileiro, aquela coisa que a gente tanto fala que sente falta hoje, né? Então, eu acho que ele tá acima de qualquer um nisso. Bom, eu só queria fazer uma colocação que eu acho que o auge do Ronaldinho é superestimado. Cacete! Ele não para! Era pra ele ser só apresentador e deixar os outros falarem e só ser um interlocutor, mas ele fala um monte de besteira! Cacete, que mala! Vou explicar o porquê. Calma. É o seguinte, o auge do Ronaldo Fenômeno é uma coisa absurda. Entre 96 e 2000, principalmente 96 e 97. É uma coisa assim de outro mundo. Ele estava muito à frente dos outros. Ele era um trator. Derrubava Maldini, derrubava todo mundo. Era uma coisa bizarra. No Barcelona, idem. Voando. Isso ele com Mas 20 você não anos. concorda? Então, Plasticamente? Assim, não. Eu não tô falando de... Eu vou chegar lá, tá? O auge do Maradona foi incrível. Sensacional. O auge do Pelé foi uma coisa bizarra. O auge do Zico. Todos os caras que... Cruyff. Todos os caras que chegaram no auge, assim... Nenhum deles está abaixo do nível do auge do Ronaldinho. O Messi... Renato Abreu. Renato Abreu no Flamengo em 2005. Aquele timaço. Pior time do heresia, cara. Nossa, não fala esse nome não, que dá até um arrepio aqui. Grande Renato Abreu tá nos Estados Unidos, grande amigo. Renato Atômico. Um dos jogadores mais chatos do futebol brasileiro. Cara chato, então, assim, o auge do Messi, o que o Messi faz em 2013, 2010, 2011, é brincadeira. Assim, então, eu acho que há uma subestima nisso,
por conta do que o Robson falou, e do que a Tayane falou, do que você falou, do que o Thor falou. A plasticidade do negócio, a graça do negócio, que está fora das estatísticas, o esperar o inesperado. O Messi, a gente sabe que ele vai driblar todo mundo daquele jeitinho dele, formiguinha, jogar uma bola no ângulo, dar um toquezinho por cima do goleiro. A gente já sabe que também, né? ele é simples. O Messi dá uma Que pedalada. O Que Messi dá uma chato é o pedalada. Messi, né? Djalminha uma vez falou, o Messi não dá um chapéu pra trás. Isso, sabe? É. dá uma caneta. Ele é insuportável. E o Cristiano Ronaldo também é muito efetivo. Então, a magia é o que eu acho que coloca as pessoas tão Cara, tem um vídeo ligadas ao que é Ronaldinho. emblemático. É fake o Cristiano vídeo do bola Ronaldo. na trave dele? É fake, Não, a computação não, mal não, feita, deixa eu- inclusive, Robson. deixa eu Não falar, vem com cara, fake tem um- news aqui, não! Tem um vídeo do Ronaldinho fazendo freestyle e o Cristiano Ronaldo fazendo a mesma coisa que o Ronaldinho. Tu vê a plástica, cara, é diferente. É diferente. Olha que eu gosto do Cristiano Ronaldo. Não, Mas o o Robozão é Ronaldinho duro, né? O Robozão é durinho. porra. Ronaldinho Duraço. samba, faz ó, hang loose. Porra. Cristiano Ronaldo durão assim, ó. O Não Thor pode falou cair, que não pode cair. o Deus Nato Abreu, por favor. Que fez ele Deus Nato Abreu. fez ele aprender Renato a bater. Fala. The Foca Encanelada Abreu. Esse cara é maravilhoso. Fez ele, fez Hoje ele em dia, aprender a bater de esquerda, segundo ele. a geração que não Perna sabe que esquerda. a galera de hoje em dia não sabe, mas assim, você pode fazer o gol de falta, né? Quando tem a falta, você pode fazer o gol. Isso já acontecia. O Renato Abreu, ele fazia 2, 3 gols de falta por jogo. Tá brincando comigo. A gente podia falar mais de saudosismo, inclusive, que é pelo visto, um tema muito relevante aqui na vida do Carter, do Mas só tinha isso Robson, também, né? Só falta. E até da minha, eu me senti muito saudosista. Estou me sentindo muito saudosista nos últimos tempos. que me Vamos incomoda, falar, vamos falar do último tema aqui. A Tayane, você torce pro Fluminense e o Robson pro Vasco, é isso? Não, Você tudo lê errado. Não, eu sou Vasco. É Eu sou Vasco. Botafogo. Ah, você é Botafogo. Então a gente podia aproveitar e fechar falando sobre o ódio ao Gabigol. Que eu acho que é tão legal esse tema, assim. Gostei. As torcidas rivais odeiam tanto o Gabigol. Vocês odeiam o Gabigol? Não, eu não odeio, não, cara. Pode perguntar o Vegeta. Eu era um que sempre defendia o Gabigol, que eu sempre achei ele goleador. Não tenho ódio dele, não. Eu odeio. Agora um pouquinho. Porque ele andou zoando um pouco, né? Um pouquinho eu tenho. Um pouquinho. Tem muito rubro-negro que odeia o Gabigol também. Robson, você odeia, por exemplo, o Souza Caveirão, no caso do Chororô lá? Esse aí esse eu tenho. Mas é obrigação, Cara, Botafoguense odiar. Olha só, eu Tá na acho que assim, cartilha. a zoação do futebol sempre tem que existir. Não pode Isso, acabar. Mas as consequências também tem que se aceitar também. O cara tem que aturar. Depois que ele fez, tem que aturar, né? Tem que Mas você aceitar diz as consequência, ameaçar de morte, agredir, jurar família, uma cercar o voadorinha na carro. jugular, assim, Coisa leve, coisa leve. É coisa leve. Por que o ódio ao Gabigol é uma coisa tão popular que vocês Ele é muito acham? debochado, né, cara? Ele é muito bem debochado, debochado. né? Eu acho Ele é que bem isso... debochado. Nossa, eu quero muito falar sobre isso. Porque assim, cara, realmente Tá assim, é uma coisa espumando. muito forte em mim. Nem do Bruno Henrique, que falou o que falou, eu tenho o ódio que eu tenho do Gabigol. Olha que lindo Ele é isso. muito O ódio debochado, mas eu acho que também ele é superestimado pelo Flamengo. E assim, ele causa ódio na gente de várias formas. Tipo, você vê teu sobrinho fazer isso. Tu fala, não, é Vasco, o que é isso que tu tá fazendo aí? Tipo, chegou num nível assim Ó, que a não dor, dá. ó a dor, o É cotovelo. tipo tio chato que quer fazer teu filho ser o time rival, sabe? Isso é insuportável, isso é. Então, não, mas eu acho que é o jeito dele mesmo ser debochado. Eu acho que ele é um cara bem... A galera fala que ele é a cara do Flamengo, né? A gente odeia o Flamengo. Não, eu acho. Eu quero falar agora. Não, eu acho. Tudo bem, eu respeito. Ele é a cara do entendo. Flamengo sim, Vegeta. A instituição ódio clubista é uma instituição muito forte, tem que ser respeitada, né, Carter? Mas, Não é, cara. todavia, entretanto, o ódio ao Gabigol, ele vai além do clubismo. É diferente o botafoguense odiar o Souza Caveirão. O rubro-negro odiar o Vampeta, finge que joga, finge que paga. É diferente o ódio ao Gabigol, que é uma coisa que... Eu não sabia que esse ódio existia, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, gente. Pelo contrário, eu só vejo ele sendo colocado assim num patamar muito bizarro o tempo todo. Eu só vejo mais esse lado. Vai lá no Esse Dia Foi Louco, o dia que eu posto alguma coisa dele, você vai ver os comentários que você vai ver. Eu vou.
Sério, É tem o mesmo? ranço. Achava... É uma coisa assim fortíssima e tem que se respeitar porque, né, o torcedor se expressa dessa forma, né? Mas ó, eu vejo assim, tem uns componentes mesmo assim. Por exemplo, o He-Man, né, é o cara que mais fez gol no Flamengo, Todos os times. no século XXI, faz todo gol, faz gol. Mas a torcida do Flamengo não odeia o He-Man, sabe? A torcida do Flamengo já espera levar o gol do He-Man, mas ninguém tem raiva do He-Man. Mas o Gabigol, ele desperta isso. É uma coisa assim muito interessante de se observar. Pode tomar gol de qualquer um, menos dele. Pode tomar gol de qualquer um, menos dele. Tinha um cara que eu odiava, assim, vou falar de duelos de seleções, né? Era o Simeone. Nossa, cara, como eu odiava o Simeone, cara. O Simeone dava nos nervos, assim, sabe? Ele pegava na bola, você falava, filho da puta, né? Então, é realmente um sentimento muito legal. Época boa de Brasil e Argentina, né? Sempre tinha uma confusão. Era Isso. animado. Nossa, mas odiar o Gabigol não tá valendo a pena, não. Não tá sendo legal, não. A gente só passa raiva. Gabigol vive grande fase há muito tempo e isso é inegável. Você pode achar, inclusive, como a Tayane acha, que ele é super estimado. Acho que a galera exagera, cara. O cara só foi jantar só, porra. Estão exagerando com ele. Só foi jantar com os amigos. Só. Não, eu acho que tudo no Flamengo é muito... Não ganha pro mal. Tudo no Flamengo é muito intenso, assim. O time ganha e, é o melhor do mundo. O time perde, ferrou, é o pior do mundo. É tudo muito intenso, assim, tipo... Os meus próprios amigos flamenguistas, nossa senhora, gente. Insuportável. É bizarro. Nossa, nem eles se aguentam. Eles começam a brigar entre eles, assim. Eu fico, gente... Eu com os meus amigos vascaínos, gente, a gente sai do estádio e vai beber. A gente não fica brigando entre a gente. Porque o coitado tá unido. Acostuma a sofrer, né? Acostuma a sofrer, se abraça, tá na pobreza, tá na tristeza. O importante aí se é que a gente tá aqui junto. Eu nem queria ver o jogo mesmo. É tipo isso. Muito obrigado, Carter Batista, pela sua participação. Palmas pro Carter, que bela resenha. Carter. Obrigado, pô. Que representou aqui o matrimônio, representou aqui os superestimados, representou aqui... Quantos assuntos a gente falou? Foi muito bom, cara. A gente falou de muita coisa. Representou aqui o ódio. Olha que maravilha. Como é bom ter sentimentos, né? Não ser uma pessoa psicopata sem sentimento. Então é bom. Faz parte. O futebol é muito isso, né? Então, obrigado, Prazer Carter. falar com vocês. Não, imagina, conta comigo aí, sempre que precisar. Prazerzão falar com vocês. Gostei muito do papo com o Robson, com a Tayane aí. Ilustres botafoguenses e vascaínos. Eu torço muito para que o Vasco e o Botafogo voltem a ser os times que eles sempre foram, assim, né? Acho que esse é muito bom o futebol do Rio. Então a galera não sair lá do Botafogo, vai demorar. Pois é, mas a gente torce, assim. Eu acho que o Fluminense parece que se acertou aí com o Bittencourt, está entrando num caminho mais equilibrado, e há um tempo atrás você não diria, né? Quem viu o Flamengo em 2005, você nunca ia imaginar que o Flamengo ia conseguir se levantar, e o Flamengo conseguiu. Eu acho que o caminho está aberto para o Vasco e para o Botafogo também. Espero que isso aconteça em breve. A torcida do Vasco, eu acho que é uma das torcidas mais especiais do futebol brasileiro. Meu pai era vascaíno e eu tenho um grande apreço pelo Gigante da Colina, também pela sua história, né, pioneira na integração do negro ao futebol brasileiro. Eu acho que o Vasco é gigante. E o Botafogo, né? Se não fosse o Botafogo, o Brasil tinha menos Copas que a Argentina. Essa que é a verdade, Vegeta. E o Vegeta... Eu não vou falar do time dele, não, porque está vivendo grande fase, não precisa de mais acréscimos. E só agradecer mesmo para vocês, estamos juntos, tá bom, galera? Beleza, valeu, Carter, valeu, Tayane, valeu, Robson. Agora, valeu, galera que participou aqui com a gente. Divulguem a nossa Twitch, sempre com convidados muito bons e conversas muito boas também no podcast, que não é um podcast moderno, é como um escanteio curto. Tem que acabar. Vamos fazer de um jeito mais legal. Que saia gol. Ok? Então é isso. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Valeu, Ódio gente. Tchau, tchau. Ódio eterno ao podcast moderno. Isso aí, exatamente.